Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do que teremos hoje na aula? Aula 46, revisão e avaliação. E vamos à nossa revisão. Iniciaremos a aula relembrando o conceito de ligação. Ligação significam que os átomos eles formam ligações para alcançar maior estabilidade. Então, esse é o objetivo de uma ligação, alcançar estabilidade, geralmente atingindo a chamada configuração do que chamamos gás nobre, que corresponde a uma camada externa completa de elétrons. Assim, ao realizar a ligação e compartilhar, doar ou mesmo receber elétrons, os átomos eles conseguem reduzir sua energia potencial, tornando-se dessa forma mais estáveis. Então, uma ligação ocorre para promover maior estabilidade entre do átomo. E vamos relembrar o que é o átomo. O átomo, representado na imagem, ele é formado por um núcleo que fica localizado na sua porção central, como vocês podem observar essa massa central, e ele é circundado pelo que chamamos de eletrosfera, que é toda essa região ao redor do núcleo atômico onde se encontram os elétrons, e por isso que a gente diz eletrosfera, porque eles ficam orbitando ao redor do núcleo. Nos modelos atuais que descrevem o átomo, essa estrutura atômica é composta, então, pelo núcleo, que é a carga positiva e densa, e essa eletrosfera circundando a região central representada pelo núcleo. E a eletrosfera possui partículas de carga negativa, que são os elétrons. Vamos observar a estrutura do átomo e as subpartículas que o compõem. Então, todo elemento químico ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, que são as partículas que compõem o átomo. Uma vez que nós temos conhecimento sobre essas partículas, nós podemos também dizer qual é o número atômico de um átomo. Esse número atômico, representado pela letra Z, representa, então, a quantidade de prótons que estão localizados no núcleo atômico. Vamos entender um pouco mais sobre número atômico, bem como número de massa? Vejam a representação. Aqui nós temos a representação como se fosse de um símbolo do elemento representado pela letra X, aqui mais à esquerda da nossa imagem. Uma vez que X representa o símbolo desse elemento que estamos tratando, o número que fica na porção superior esquerda representado pela letra A, representa, então, o número de massa desse elemento químico, bem como a letra localizada na porção inferior direita representa o seu número atômico. Vamos utilizar o exemplo do elemento C, que é o elemento carbono. Podemos identificar, a partir dessa imagem, o seu número de massa. Qual é o número de massa do elemento carbono? 12. E, por sua vez, qual é o número atômico desse elemento carbono? É o número 6. Então, o número de massa localizado na porção superior direita e o número atômico na porção inferior também direita. E os elétrons? Os elétrons, eles formam uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo, como vocês podem observar na nossa imagem, representando as regiões de maior probabilidade com que esses elétrons eles podem ser localizados. Então, na nossa imagem, nós temos a representação do núcleo atômico no interior, onde nós podemos observar partículas com sinal positivo, que são os prótons, as outras são os nêutrons, também localizados no interior atômico. E ao redor desse núcleo composto por prótons e nêutrons, representados aí pela letra N, que eu fiz para vocês, nós temos a nuvem eletrônica, também chamada de eletrosfera, que é onde ficam localizados os elétrons, que são partículas que possuem carga negativa. Esses elétrons são partículas extremamente diminutas e sua distribuição em torno do núcleo do átomo se assemelha a uma nuvem,
que está presa a esse núcleo. É bem diferente do que estamos acostumados a ver nos desenhos, onde os elétrons eles são representados como bolinhas, ou seja, esferas presas a arcos em volta do núcleo. E assim, um elemento químico ele é uma substância que não pode ser decomposta em outras mais simples por meios químicos. E cada elemento é constituído por átomos que apresentam um número atômico único. Então, cada um dos elementos da tabela periódica, que são todos os elementos que se tem conhecimento atualmente, eles apresentam um número atômico único. Exemplos que a gente pode citar: temos o hidrogênio, o oxigênio, bem como o ferro. Cada um desses elementos vai possuir um número atômico único. E os elementos, bem como as substâncias, eles apresentam propriedades físicas e químicas. São elas: as propriedades físicas, elas são características observáveis ou que podem ser mensuradas sem mudar a composição da matéria, como, exemplo, a condutividade elétrica e térmica, maleabilidade e ductilidade, bem como ponto de fusão e ebulição. Então, são características que não vão alterar a natureza daquele elemento. Enquanto as propriedades químicas, eles descrevem uma substância como uma substância reage e se transforma em outra, ou seja, as propriedades químicas alteram a natureza da substância, bem como do elemento que está ali compondo a substância. Exemplos de propriedades químicas: a reatividade e formação de compostos. Vamos entender um pouco mais sobre dentro das propriedades físicas. Dentro das propriedades físicas, temos a condutividade elétrica e térmica. Por exemplo, metais, a exemplo do cobre, eles são excelentes condutores de eletricidade, por isso são utilizados nos fios de energia, por exemplo, bem como conduzem também não só a eletricidade, como o calor. E ao contrário dos elementos não metais, como o enxofre, representado pelo símbolo S, que não tem essa capacidade ou não são bons condutores de eletricidade nem de calor. E quanto à maleabilidade e ductilidade? Isso significa que metais, a exemplo do ouro, como está representado, bem como a prata e também o cobre, eles podem ser moldados, ou seja, adquirir uma forma ao qual nós tenhamos interesse e assim moldar esses elementos, sem quebrar, por isso que eles são ditos maleáveis, bem como ductilidade se refere à propriedade de que eles podem se tornar fios, que é então serem dúcteis, como nós dizemos. Então, isso é o que significa maleabilidade e ductilidade. Dentro ainda das propriedades físicas, nós temos os pontos de fusão e ebulição. Os metais, eles geralmente têm pontos de fusão e ebulição altos. Por exemplo, o ferro, ele vai ter um ponto de fusão de 1538 graus Celsius, para poder ocorrer essa transformação de um meio para o outro. Enquanto que os elementos não metais, como o oxigênio, eles têm pontos de fusão muito mais baixos quando considerados comparando os dois elementos. Já se tratando das propriedades químicas com relação à reatividade, os elementos como o sódio, eles reagem rapidamente com a água, enquanto os gases nobres, que são aqueles que ficam na nossa última coluna da tabela periódica, a exemplo do elemento hélio, eles são muito poucos reativos. Por quê? Porque ele já possui a estabilidade necessária. Agora, nós vamos acompanhar, vejam comigo, o compartilhamento de elétrons para entender um pouco mais sobre essa reatividade dos elementos. Essa reatividade é a tendência de um átomo de interagir com outros átomos, seja perdendo ou ganhando elétrons para formar novos compostos. Por meio dessa animação que vocês podem observar, com a formação de uma molécula, nós podemos entender porque alguns elementos eles podem ser mais reativos ou menos reativos, e isso dependerá diretamente da necessidade deles por completar a última camada de elétrons com a quantidade que precisam e assim se tornarem estáveis. Aqui nós temos então a representação da molécula de água e essa ligação buscando então o equilíbrio, a estabilidade
atômica. Ainda, com relação às propriedades químicas, nós temos a formação de compostos. Ele se trata de quando metais eles tendem a formar compostos iônicos. Um exemplo de composto iônico que nós temos aqui é o cloreto de sódio. Quem é o cloreto de sódio, representado pela sigla NaCl? É o nosso sal de cozinha comum, que podemos encontrar em todas as cozinhas. Enquanto não metais, eles formam compostos covalentes, que dizemos, a exemplo de quais substâncias? A água, na sua forma H2O. Então, são alguns exemplos de compostos do tipo iônico, como cloreto de sódio, sal de cozinha, e composto do tipo covalente, a exemplo da água. Vamos observar agora uma interação de cristais de cloreto de sódio. Nessa dissolução do NaCl, que é o nosso sal de cozinha, conhecido também como cloreto de sódio, em água, o que acontece? É um processo de dissociação, onde as moléculas polares da água, percebam a identificação da molécula de água aqui na nossa imagem, na nossa animação. Elas vão interagir com os íons do sal, representados pelo Cl- e o Na+, que é o NaCl. A parte positiva da molécula de água, ou seja, representada pelo hidrogênio, vejam vocês, a nossa molécula de água representada por um oxigênio e 2 hidrogênios. O hidrogênio, ele se atrai pelo íon cloreto, que é o Cl- do sal de cozinha. Já a parte negativa da água, representado pelo O, o oxigênio, ela atrai o íon sódio, que é o Na+, fazendo com que os íons eles se separem da estrutura cristalina e se dispersem na solução, em uma interação que nós chamamos de solvatação. Então, essa é uma representação dessas nossas funções. Ainda com relação a funções químicas, ela representa um dos ramos da química responsável pelo estudo dos compostos inorgânicos, e isso vai incluir o estudo das suas propriedades, bem como da sua estrutura e reações envolvidas. Então, aqui nós vamos estudar, dentro das funções químicas, relembrar quem são os compostos inorgânicos e as características, bem como relacionadas às suas propriedades, estruturas e reações. As funções inorgânicas, elas são classificações de compostos químicos baseadas em suas propriedades e comportamentos. Cada um deles possui características e reações específicas que ajudam a entender a química inorgânica e sua aplicação na natureza, bem como também na indústria. Vamos conhecer agora as 4 principais funções inorgânicas. Elas são representadas pelos ácidos, pelos sais, pelas bases e pelos óxidos. Essas funções químicas são grupos de substâncias com propriedades semelhantes, que são divididas em inorgânicas, representados, como eu falei para vocês, como os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, que é o que nós vamos relembrar um pouco mais. Mas também temos as funções químicas do tipo orgânicas, representadas pelos álcools, os aldeídos e as cetonas. Essas funções químicas, elas então são classificadas por seus grupos funcionais, a exemplo do OH, bem como do grupo carboxila, o COOH, que determinam seu comportamento, como acidez, se é uma substância básica, bem como também a sua reatividade, ou seja, de reagir para encontrar aquela estabilidade, sendo essenciais para entender a química no dia a dia e em diversas aplicações. Vamos começar pelos ácidos. Os ácidos, eles são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons H+. Então, a gente sempre vai levar em consideração se tratar de um meio aquoso, representado aqui pelo A e pelo Q. E aí, nós temos um ácido. Quem é o nosso ácido representado aqui na nossa fórmula é o HCl, conhecido como ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, quando em meio aquoso, ou seja, em meio ali de água, ele vai liberar íons H+. E essa é a característica de um ácido, que em meio aquoso liberam íons H+. Mas como nós quebramos essa partícula, aqui nós também temos representado, vejam vocês, os íons Cl-,
que compunham esse ácido lá inicialmente. Então, nós vamos ter íons H+, bem como íons Cl-. E aí, quando nesse meio aquoso libera esses íons H+, nós dizemos que ela é um ácido. Por sua vez, a base, ela se caracteriza, também chamadas de hidróxidos, se caracterizam por serem substâncias que em solução aquosa também, então sempre levamos em consideração meio líquido, elas vão liberar, por sua vez, os íons OH, também chamados de íons hidroxila. Então, vamos levar em consideração a nossa base, representado aqui na nossa fórmula. Essa base, o NaOH, é o hidróxido de sódio. Então, toda vez que a gente tem um OH no final, se trata de uma base que a gente chama de hidróxido. E com relação ao elemento que está compondo essa base, no caso, o sódio. Então, em meio aquoso, que nós sabemos que se trata porque está representado aqui pelo A e o Q, nós vamos ter a liberação dos íons Na+, como podem perceber, mas temos a liberação do radical OH-, que é o radical hidroxila, caracterizando assim uma base, pois quando em meio aquoso uma substância libera íons OH, se trata então de uma base e no caso do NaOH é uma base forte. E quando ela é liberada, ela vai promover então uma maior alcalinidade dessa substância. Já o sal, ele é um composto que resulta da reação de um ácido que nós já aprendemos como que se caracteriza com uma base. E essa reação vai liberar uma molécula de água como subproduto. Então, o sal é um composto que se forma da união de um ácido com uma base. E o subproduto dele vai ser também uma água. Vamos acompanhar a nossa fórmula. Nela, nós identificamos o ácido clorídrico, temos a base, o hidróxido de sódio, bem como as suas fórmulas representadas aqui. A reação deles vai resultar, então, na formação de um sal, que é o NaCl. Que sal é esse? É o cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de cozinha. Mas, além da formação do sal, nós temos como subproduto uma molécula de água representada aqui, que é o H2O. Então, é assim que se caracteriza uma função inorgânica do tipo sal. A nossa quarta função inorgânica é o óxido. O óxido, eles são, por sua vez, compostos binários. Então, do próprio nome, quer dizer que a gente vai ter a combinação de dois elementos, onde um deles sempre vai ser o elemento oxigênio, e por isso que deriva o nome. Então, o óxido, vamos ter um oxigênio mais um outro elemento químico associado, se tratando, então, desse composto, dessa função inorgânica chamada óxido. Agora, vamos relembrar todas as nossas funções inorgânicas? São elas os ácidos, que representam, então, uma substância que liberam o quê? Íons H+ em meio aquoso, ou seja, em solução aquosa. Já a base, ela vai se tratar de um composto que libera íons, mas que tipo de íons? Os íons chamados de hidróxido, representados pelo OH-. Quando o quê? Dissolvidos em água. Então, lembrem que nós sempre levamos em consideração um meio aquoso. Já o sal, ele é o resultado da reação entre um ácido e uma base, formando íons positivos e negativos e também a liberação de água como subproduto dessa reação. Então, não esqueçam que o sal ele vai ter mais uma molécula de água H2O liberada nesse processo. Já os óxidos é uma função inorgânica representada por compostos binários, o que significa que é formado por dois elementos, por isso o nome binários, dois elementos, que sempre vão ser formados por um oxigênio, por isso deriva o seu nome óxido, e um outro elemento. Ok? Então, essas são as nossas funções inorgânicas.
Agora, ainda se tratando sobre átomos e os elementos químicos e as moléculas, que é quando os átomos se juntam formando estruturas maiores que chamamos de moléculas, nós podemos determinar o que nós chamamos de massa atômica. A massa atômica de um átomo é a sua massa determinada em unidades de massa atômica, representado pelo símbolo U, sendo que 1U é igual a 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono 12. O que significa? Essa unidade ela permite comparar a massa de um átomo com um padrão. Então, esse valor é o nosso padrão, indicando assim quantas vezes o átomo ele é mais pesado que 1,12 do carbono 12. E por que nós utilizamos o carbono 12 como referência padrão para nós entendermos esse valor de massa atômica? O carbono 12, representado aí por C12, ele é usado como referência para a massa atômica porque ele é estável, abundante na natureza, cerca de 99% dos compostos nós encontramos ele. Ele é fácil de manusear e tem um núcleo com um número inteiro de prótons e nêutrons, ou seja, 6 de cada. Esse carbono 12 apresenta 6 prótons e 6 nêutrons em seu núcleo, tornando um padrão preciso, bem como prático, definindo a unidade de massa atômica representada pelo símbolo U, como exatamente 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono 12, para comparação de outros elementos. Já com relação à medida chamada de mol. O mol ele é definido como a quantidade de qualquer substância que contém o mesmo número de partículas, ou seja, átomos, moléculas ou íons, que existem em exatamente 12 gramas do carbono 12. Lembrem que o carbono 12 é utilizado como referência, ou seja, um padrão de comparação. E esse número é chamado de número de Avogadro e é aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Então, é um número exato, constante, sempre que é utilizado para essa medida de mol. E quanto à massa molar? Massa molar é a massa em gramas contida em 1 mol de substância e sua unidade de medida é em gramas por mol. Assim, nós temos nessa fórmula M maiúsculo igual a M minúsculo sobre N, onde o M maiúsculo representa a massa molar, o M minúsculo é a massa molecular e o N é o número de mol de uma substância. Nós precisamos entender que, embora a massa molar e a massa molecular sejam conceitos relacionados, elas não são a mesma coisa. A massa molecular é a soma das massas atômicas de todos os átomos em uma molécula e é medida em U. Por outro lado, a massa molar é a massa de 1 mol de uma substância, ou seja, aquele valor de Avogadro, que é o 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas, e ela é expressa em gramas por mol. Elas têm valores numéricos iguais, mas suas unidades e o contexto em que são usadas são diferentes, então nós não podemos esquecer sobre isso. E agora, com relação a som e ondas. Uma onda, ela é uma perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia sem transportar matéria. Na nossa imagem, nós temos algumas características acerca de uma onda. Uma onda, ela apresenta uma crista, representado pelo ponto mais alto da onda, e ela também tem uma característica, um ponto chamado de vale, que é o ponto mais baixo dessa onda. Então, vale mais baixo, o ponto mais alto da onda, a crista. Nós temos um ponto de referência que é essa porção mediana da onda, entre a crista e o vale. Nós utilizamos esse ponto, esse eixo de referência e a parte mais alta da onda, ou pode ser também a mais baixa, representando o vale, para nós descrevermos o que nós chamamos de amplitude, que é, então, o eixo de referência até o ponto mais alto, até a crista. Temos esse valor de amplitude. Já a distância entre uma crista e a crista seguinte, nós podemos chamar de comprimento de onda. Percebam vocês.
bem como nós podemos chamar também a distância entre um vale e o outro vale, também de comprimento de onda. E essa medida nos ajuda a entender a frequência de uma onda, que é quantas vezes uma onda passa por determinado ponto em um intervalo de tempo. Com relação à qualidade e propagação do som, que é um tipo de onda mecânica. O som é uma onda longitudinal mecânica que se propaga através de meios como ar, água e sólidos. O som ele também apresenta características, que são elas: frequência, que está relacionado ao tom, ou seja, distingue sons agudos de alta frequência de graves, baixa frequência. Ele também apresenta uma intensidade, que é o volume, permitindo diferenciar um som forte, grande amplitude, de um som fraco, pequena amplitude, e é medida em decibéis. Já o timbre permite distinguir a fonte sonora, se era um instrumento ou uma voz, por exemplo. O som, as ondas, eles podem sofrer o que chamamos de fenômenos ondulatórios, que são eles a reflexão, que ocorre quando uma onda atinge uma superfície e retoma para o meio de origem, uma refração, que é a mudança de direção de uma onda ao passar de um meio para outro com densidade diferente. A difração é o desvio ou espalhamento de uma onda ao encontrar um obstáculo ou passar por uma abertura. Já a interferência é um fenômeno onde é a superposição de duas ou mais ondas que se encontram, resultando em uma onda maior, então é uma interferência construtiva, ou uma onda menor, uma interferência do tipo destrutiva. E esses são os fenômenos ondulatórios relacionados à onda. E essa foi a nossa revisão de hoje.